Olá meninas, sou a Vanessa e continuando a nossa devocional do livro A Mulher Controlada pelo Espírito, da editora Betânia, a autora Beverly LaHale. No áudio passado, o áudio 35, falamos sobre provações e vitórias, e eu tenho certeza de que o Senhor tem ministrado ao seu coração. E Ele quer que você experimente o descanso nele. E hoje no áudio 36 vamos continuar o capítulo 10 e vamos falar sobre um tema muito sério: jovens em dificuldades. Vamos lá então. Meu Deus, como isso foi acontecer com meu filho? Este é o clamor de muitos pais ao enfrentarem a realidade de que seu filho ou filha encontram-se em sérias dificuldades. Onde foi que nós erramos? Ou então, se pudéssemos voltar atrás e fazer tudo de novo. Os filhos não precisam e nem querem que os pais lhes sejam coleguinhas. Parece que é mais fácil ser amigo, coleguinha ou até mesmo um ditador para o filho do que aquele pai equilibrado. Mas o adolescente precisa de pais que tenham convicções firmes e a força necessária para aplicá-las durante esses anos de tantas tentações e dificuldades. Quando as coisas começam a ficar difíceis, um bom relacionamento é essencial para conseguir estabilizar o adolescente e evitar maiores danos. Um relacionamento sólido é edificado a partir de uma idade bem menor. Aceitemos a criança como uma pessoa de individualidade própria, um pequeno indivíduo. Temos de estabelecer princípios bem definidos e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento honesto e franco, no qual os sentimentos são aceitos com espírito humilde. Quando juntos buscamos a orientação divina para as questões diárias, é necessário também que haja consistência entre a conduta e as exigências dos pais. Uma disciplina adequada dará resultados duradouros, tanto para a criança como para os pais. Quando um bom relacionamento se desfaz e o filho entra em dificuldades, os pais começam a se desesperar. Se ao menos tivéssemos sabido disso, poderíamos ter agido de modo diferente. Muitas coisas eles falam, essa frase é a mais usada, né? Não é mesmo? Um conselheiro de problemas familiares da Califórnia diz que existem nas crianças alguns sinais reveladores para os quais os pais devem ficar atentos. E o primeiro deles é o afastamento dos valores da família e da sociedade. A criança irá ignorar ou zombar da influência cristã na família e não vai querer tomar parte nas atividades espirituais. A rebelião é mais ou menos comum na adolescência, mas uma rejeição radical do sistema de valores é um aviso claro. Se o problema for contornado de maneira correta, a rebelião não se tornará destrutiva. Mas se ela se transformar numa luta aberta pela detenção da autoridade, alguém irá vencer e alguém sairá perdendo. Os pais precisam enfrentar tais problemas como adultos amadurecidos. Existe por aí muita criança tentando educar crianças. Quando surge um problema sério, esses pais se descontrolam e querem fugir dele. Os adolescentes que entram em dificuldades sérias têm ocasionado a ruína de seus lares e magoado muito o coração de seus familiares. E recentemente a revista americana, isso recentemente na época que ela escreveu o livro, tá, gente? Em 1976, se eu não me engano. Ela citou um artigo que se fala Has Parents Influence Fades, que é Who's Raising the Children? A influência dos pais está perdendo a força. Quem está educando as crianças? Isso foi em outubro de 1975.
e alguns dados estatísticos naquela época que ela vai transcrever aqui embaixo. A idade de 18 anos de 9 jovens, 1 termina no tribunal de menores. Aproximadamente 10% de todas as crianças em idade escolar apresentam problemas mentais ou emocionais em diversos graus de gravidade. O abuso das drogas e o alcoolismo entre adolescentes estão se tornando problemas sérios para a saúde pública. Entre 10 moças americanas na idade de 17 anos, uma já é mãe, casada ou solteira. Apesar da facilidade dos recursos anticoncepcionais existentes, mais de 1 milhão de jovens americanos, principalmente da classe média, fogem de casa anualmente. Isso em 1975. Hoje a gente tem visto aqui no Brasil, principalmente, a realidade bem diferente. Crianças de 12 e 13 anos grávidas. Drogas. Muito menos que isso. E um jornal da nossa cidade, a Beverly ela comenta, publicou as informações que damos abaixo com relação ao uso de drogas e álcool por parte de alunos do segundo grau e das faculdades numa pesquisa feita em várias partes do país. Isso naquela época, deixando bem claro também, em 1975. O jornal The San Diego Union. 48% dos alunos do segundo grau já experimentaram drogas pelo menos uma ou duas vezes. 64% dos alunos de cursos superiores já experimentaram drogas pelo menos uma ou duas vezes. 26% dos alunos de segundo grau declararam-se usuários regulares de drogas. 41% dos alunos de cursos superiores declararam-se usuários regulares de drogas. 66% dos estudantes viciados em drogas e 37% dos usuários regulares são pessoas que fugiram de casa. 36% dos viciados e 16% dos usuários têm fracassado em seus cursos. Infelizmente, esse dado ele só aumenta. Ele só aumentou até aqui no Brasil. A pesquisa concluía com a informação de que 35% de todos os alunos arrolados não fazem uso de drogas por razões morais. Eles atacam os valores de forma de vida tradicional e acreditam que o uso de drogas representa uma violação desses princípios. Só 35%. Existem muitas coisas que se pode dizer em favor do ensino de um sistema de valores e princípios morais. Tal atitude poderá pagar altos dividendos quando o jovem se vir confrontado com essas tentações. As estatísticas não têm valor algum se não servirem para alertar os pais a que sejam persistentes ao ensinarem aos filhos os princípios de vida. Quando um pai se sente inclinado a abrandar ou a desistir de disciplinar e corrigir os filhos, um exame de estatísticas como essas pode fazer convencer ele a prosseguir. Este é um aspecto da paternidade que parece uma tarefa impossível sem o auxílio do Espírito Santo. Os pais necessitam possuir uma porção dobrada de paciência, mansidão e autocontrole. A Beverly, ela relata que o telefone dela despertou num certo sábado de manhã. Era uma mãe que ligava para ela de outra parte dos Estados Unidos. Era bem cedo. Mas quando uma pessoa tem um problema sério, em geral, ela não parece muito ciente da hora. Em seu desespero, ela contou-me que seu filho de 13 anos estava envolvido em sérias dificuldades. Entre as lágrimas, ela relatou como ele era rebelde. Sinais de sua rebeldia haviam começado a revelar-se alguns anos antes, quando ela passava a rejeitar os valores da família. Quando ele passou a rejeitar os valores da família. Eles frequentavam uma igreja, mas haviam sido levados a crer que não deviam obrigá-lo a ir com eles. E foi aí que se iniciou uma queda. Uma coisa levou a outra e afinal aqui estava ela, ao telefone derramando o coração perante a mim. Como teria sido mais fácil se houvéssemos obrigado a ir à igreja conosco, no primeiro dia em que ele não quis ir.
Beverly, ela relata que ela orou no telefone mesmo, ali no aparelho, embora houvesse pouca coisa que pudesse dizer-lhe. Serviu de consolo a oração. O quadro era realmente trágico, mas, em oração, pedi ao Pai Celestial que confortasse o coração daquela mãe aflita e lhe desse entendimento para saber qual seria a próxima medida a ser tomada. Somente Deus poderia transformar em bênção aquela situação trágica. O momento de tomar uma atitude é antes de chegar ao ponto que aquela mãe chegava. E em Provérbios 19:18 fala: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas ao ponto de matá-lo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não desviará dele. Pais, uma das coisas que mais necessitamos para a criação de nossos filhos é de sabedoria. Deus prometeu dar sabedoria aos retos e aos que caminham na sinceridade. Ele reserva, em Provérbios 2, 7 e 8, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Quanto a gente tem ouvido de relatos de jovens se perdendo. Eu tenho até presenciado comigo agora momentos assim, de amigos próximos que têm enfrentado com o filho. Na verdade, chegou ao limite, né? E sofre consequências hoje, tem sofrido consequências muito maiores. Ele tem... Porque lá atrás, quando ele não desejou ir mais na igreja, eles abriram mão e deixaram. E hoje ele se encontra num leito do hospital lutando para viver. Depois de ter levado tiros, Deus permitiu ainda que ele sobrevivesse, porque não era para ter sobrevivido com os tiros que ele levou, 5 tiros. E ele se encontra faz mais de um mês no leito do hospital lutando, mas teve a oportunidade de se reconciliar com Jesus. Mas precisou disso tudo. Os pais estão sofrendo, nem estão mais juntos, mas estão sofrendo, separados, mas estão sofrendo por tudo isso. Mas eu sei que tem muitos outros pais nessa mesma situação. E o alerta de Deus para você: se o seu filho começar a dizer que não quer mais ir à igreja, leve ele como ele estiver. Se estiver até de pijama, leve ele para a igreja. Não permita ceder aos caprichos do seu filho. Cabe a você orientá-lo e discipliná-lo. Queridas, eu passei por isso na minha adolescência. Por várias vezes eu não quis ir à igreja. E meu pai, agradeço a ele, aos meus pais hoje por isso, com a vara na mão, obrigando eu a vestir minha roupa para ir à igreja. E hoje eu louvo a Deus por eles terem feito isso. E olha que mesmo eles fazendo isso, eu ainda permiti cometer tantos erros na minha vida. Imagina se eles tivessem me largado lá atrás. Talvez eu não estaria aqui hoje. Então Deus está dando a chance a você de cuidar do seu filho agora. Se ele não é adolescente ainda, aproveite como eu tenho aproveitado agora. Porque eu sei que daqui a alguns anos, poucos anos, meu filho vai entrar na adolescência. E eu preciso nutrir isso no coração dele. Amém, queridas? Meu nome é Vanessa Bezerra, faço parte do projeto Mulheres com Propósito. Se você gostaria de saber mais sobre esse projeto ou saber mais informações sobre o livro A Mulher Controlada pelo Espírito da editora Betânia ou conhecer outros exemplares da editora, entre na nossa página no Facebook. Se você perdeu algum áudio e gostaria de recuperar ou acompanhar outros conteúdos, se inscreva no nosso canal no YouTube ou mande uma mensagem no WhatsApp de DDD 41 9